Josué no Antigo Testamento, Josué, que está en el Antiguo Testamento, capítulo 1, capítulo 1, de 1 até 9. y los versículos desde el 1 hasta el 9. Josué está no Antigo Testamento, ¿no? Josué está en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 1, desde los versículos 1 hasta el 9. É o sexto livro, de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio. Es el sexto libro, Génesis, Levíticos, Josué. Éxodo, Levíticos, Números, Depois Josué. Deuteronomios y Josué, el sexto libro. Josué, Capítulo 1. capítulo 1, desde los versículos 1 hasta el 9. Amém? Efraim vai ler para nós. Amén. Mantenha sua Bíblia aberta, ok? Podéis mantener después de la lectura la Biblia abierta. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a vuestros padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amém. Pode dizer amém para isso? ¿Podéis decir amén para esto? No versículo número 1, En el versículo número 1, as primeiras palavras. en las primeras palabras. Quais são as primeiras palavras? ¿Cuáles son las primeras palabras? Deixa-me ouvir. Déjame oírte. Quais são? ¿Cuáles son las primeras palabras? Depois da morte de quem? Después de la muerte de quién? De Moisés. De Moisés. Ok. Esse é um momento histórico Este es un momento histórico na vida da nação de Israel. en la vida y en la nación de O Israel. período anterior foi de Moisés. El periodo anterior fue de E Moisés. Moisés foi um grande líder. Y Moisés fue un gran E líder. Deus fez através de Moisés Y lo que Dios hizo a través de Moisés, atos poderosos. hechos poderosos. Vocês se lembram? ¿Recordáis? Moisés foi quem Deus usou Moisés fue en que Dios usó para abrir o mar vermelho, para abrir el mar rojo, para que o povo pudesse atravessar. para que el pueblo pudiera atravesar. Vocês se lembram dos 10 mandamentos? ¿Recordáis de los 10 mandamientos? Então foi através de Moisés Entonces fue a través de que Moisés Deus deu ao povo os 10 que mandamentos. Dios dio al pueblo los 10 mandamientos. Então Moisés foi um grande homem, Entonces Moisés fue un gran hombre, mas agora Moisés morreu. pero ahora Moisés estaba muerto. E é um novo momento na vida do povo de Israel. Entonces estaba empezando un nuevo momento en el pueblo de É Israel. uma nova fase da vida de Israel. Era una nueva fase en el pueblo de Israel. Hoje estamos celebrando um aniversário da CCP. Hoy estamos celebrando el aniversario de CCP. Quantos anos estamos celebrando? ¿Cuántos años estamos celebrando? 32, não é isso? 32. 32 anos. anos. É muito tempo, não é isso? Es demasiado. Se você fizer as contas, Si hacéis las cuentas, você vai saber que a igreja nasceu em 1986. sabrás que la iglesia nació en 1986. Quantos de vocês nasceram depois de 1986? ¿Cuántos de vosotros habéis nacido después del 86? Muitos, né? Gracias a Dios.
Muitos de vocês, né? Muchos de que nasceram vosotros depois de habéis nacido después 1986. del 86. Em 1986, En 1986, aqui na cidade de Newark, aquí en la ciudad de Newark, haviam somente, que eu saiba, había solamente, que yo sepa, 3 igrejas que tinham cultos em português. 3 iglesias donde había reuniones, servicios en portugués. Uma das igrejas era a Igreja Presbiteriana de São Paulo, Una de las iglesias era la iglesia presbiteriana São Paulo, que está aqui a 2 quadras. que está aquí en Dos Manzanas. Mas eles falavam português diferente. Ellos hablaban portugués diferente. Eles falavam português de Portugal. Ellos hablaban portugués de Portugal. Eu me lembro que quando Cláudio e eu chegamos a esta igreja, Me recuerdo cuando Claudia y yo habíamos llegado a esta iglesia em 1979, en 1979. e eu tinha naquela época, Yo tenía en aquella você época, pode acreditar isso? ¿podéis creer en esto? Bem jovem ainda, né? Yo era muy joven todavía. Então eu estávamos ali naquela igreja. Entonces estábamos allí en aquella iglesia. Talvez você podia contar nas mãos A veces quizás podrías contar en los dedos os que falavam português bem falado do Brasil. los que hablaban portugués bien hablado de Brasil. Os outros falavam português mal falado de Portugal. Los demás hablaban portugués de Portugal, un portugués mal hablado. Ali no Parque da Independência, En el Parque de la que Independencia, os brasileiros chamam Parque dos Mosquitos. los brasileños llaman Parque de los Mosquitos, Mas ele não tem mosquitos. pero allí no hay mosquitos. O nome certo é Parque da Independência. Su nombre correcto es Parque de la É um parque Independencia. muito bonito, não é? Es un parque muy bonito. Há uma igreja que está aí até hoje, Y hay una iglesia que está allí todavía hasta hoy, a Igreja Batista Walnut. la iglesia Bautista Walnut. E o pastor era um pastor da Espanha. Y el pastor era español. E havia uns poucos portugueses Y había como pocos portugueses e poucos de brasileiros. y pocos de Bem brasileños. poucos. Muy pocos. E aqui nas 5 esquinas, Y allí, en las 5 esquinas, na parte de baixo, en la parte de abajo, havia um grupo da Assembleia de Deus. había un grupo de las Asambleas de Dios, Assembleia de Deus Maranata. Asamblea de Dios E Maranata. ali eram todos brasileiros. Y allí eran todos brasileños. Falavam bem o português. Hablaban bien el portugués. Estou brincando. Estoy bromeando. E ali, naquele lugar, naquele basement, Y en aquel basement foi que Cláudio e eu começamos o ministério aqui em Newark. fue donde Claudia y yo habíamos empezado nuestro ministerio aquí en Nós chegamos Newark. a esse país em 1973. Nosotros llegamos en este país en 1973. Eu tinha 24 anos, Yo tenía 24 años Cláudia 20 anos. y Claudia tenía 20 años. Bem, eu conheci o povo que mais tarde iriam fazer parte da CCP. Y yo conocí el pueblo que más tarde haría parte de CCP. Mas o que quero dizer? ¿Y qué quiero decir con É que esto? nos anos 80, Es que en los años 80, a quantidade de brasileiros que vieram para Newark la cantidad de brasileños que vinieron a Newark foi muito grande. fue muy grande. Muitas famílias. Había muchas familias. Não haviam tantos que falavam espanhol ainda naquela época. No había mucha gente que hablaba español en aquella época. Então os brasileiros chegaram em grande número. Entonces los brasileños llegaron en gran número. E desde aquela época Y desde entonces ficou claro se quedó claro que precisávamos de uma igreja que falasse um português mais contemporâneo. necesitábamos de una iglesia que hablase portugués más Um contemporáneo estilo de culto também mais y contemporâneo. un estilo de servicio más contemporáneo. E eu queria que você soubesse Y yo quería que supieras que o pastor fundador, que el pastor fundador sua esposa, y su esposa, pastor Nélio e Teresa, Pastor Nélio y Teresa, eles tinham 2 crianças bem pequenas, bebês, ellos tenían 2 niños muy pequeños. e também 6 outras pessoas También tenía como 6 otras personas que haviam recém-chegado do Brasil, que habían recién llegados de Brasil, sem documentos, sin documentación. mas haviam 2 irmãos, Pero había 2 hermanos, ambos casados. ambos eran casados. Um deles é o presbítero Reinaldo. Uno de ellos es el presbítero Eu Reinaldo. creio que vários de vocês já o conhecem. Creo que muchos de vosotros le conocen. E o Reinaldo tinha 24 anos de idade. Reinaldo tenía 24 años de edad E a sua esposa, y su esposa, Késia, Kessia, que cuida do nosso ministério que infantil. cuida de nuestro ministerio E infantil. ela tinha apenas 18 anos de idade. Ella tenía apenas 18 años de edad. Recém-chegados. Eran recién llegados. Os outros 2 eram o presbítero Moisés, Los otros 2 eran el presbítero que Moisés, fala de missões. aquel que habla de misiones Que en la tem, iglesia, que tem aquelas botijas com doce para nós colocarmos uma que oferta tiene aquellas depois, vasijas de dulces para poner, ¿Sabe para quién poner estoy como hablando? ofrendas. Quizás- ¿Sabe de quién estoy hablando? que já fala de missões conosco ao México. Él habla de outros misiones países. con nosotros, va al México. E ele não estava casado ainda, Y él todavía no estaba casado, mas já estava noivo. pero ya estaba novio. E assim que Estaba chegou, comprometido. Y entonces cuando llegó, nós fizemos o casamento dele. le hicimos su boda. Então a sua esposa Ana. Entonces su esposa Ana, Então o pastor e sua esposa
Estaba el pastor y su esposa, Reinaldo e Késia, Reinaldo y Késia, Moisés e Ana. Moisés y Ana, Eles tinham uma tia, y ellos tenían una tía Diva. que se llamaba Diva. Então, mais uma pessoa que foi um rapaz chamado Donizete, Entonces una persona más, que era un hombre que se llamaba Donizete, mas ele ficou apenas um mês. él se quedó apenas solamente E un ele mes se foi. y luego se fue. Sobraram 7. Entonces se quedaron apenas 7. Esses foram os 7 Y estos 7 que Deus usou que Dios usó para começar a CCP. para empezar CCP. Estão comigo? ¿Estáis conmigo? Então, quantas pessoas? Entonces, ¿cuántas personas? Quantos que tinham documentos? ¿Cuántos tenían documentación? Somente 2. Solamente Pastor e sua 2. esposa. Pastor y su esposa. Todos os outros Todos los demás trabalhavam internos. trabajaban internos. Sabem o que é trabalhar interno? ¿Sabes lo que es trabajar interno? Você entra num trabalho no domingo à noite Tú entras al trabajo el domingo por la e noche só sai sábado. y solo salen los sábados. Sempre trabalhando na casa de famílias. Siempre trabajando en casa de Estão familias. comigo isso? ¿Entendéis esto? Então, quanto tempo eles tinham para trabalhar para o ministério? Entonces, ¿cuánto tiempo ellos tenían para trabajar en el ministerio? Um dia. Un día. Só no domingo. Mas no domingo não tem que comprar groceries, Pero el domingo ellos tienen que comprar comida, não tem que lavar a roupa, tienen que lavar la ropa, não tem que sair a passear. salir a pasear. Como poderiam dedicar um dia ao ministério? ¿Cómo podrían dedicar un día entero al ministerio? Vocês podem perguntar a eles mais coisas, Podéis preguntarles más cosas, mas eles fizeram algo extraordinário. pero ellos hicieron algo extraordinario. Eles não sabiam quanto tempo estariam nesse país. Ellos no sabían cuánto tiempo iban a estar en este Não país. sabiam quantos filhos Deus lhes ia dar. No sabían cuántos hijos Dios les daría. Mas eles sabiam uma coisa. Pero ellos sabían de una cosa. O pouquinho que eles tivessem, Lo poco que ellos tenían, eles queriam dedicar ao Senhor Jesus. ellos querían dedicar al Señor Jesús. Eles não são santos, Ellos no son santos, nem melhores que você e eu. ni mejores que nosotros. Mas eu creio que eles nos ensinam uma lição. Pero creo que ellos nos enseñan una lección. Eles são como Moisés daquela época. Ellos son como Moisés de aquella época. Deus usou para fazer grandes coisas. Dios les usó para hacer grandes cosas. Mas Reinaldo, Késia, Moisés e Ana e Pero Reinaldo, Késia, Moisés, Ana y Diva, Nélio e Teresa, Nélio y Teresa, eles não morreram, ellos no murieron, mas o tempo deles já passou. pero su tiempo ya pasaron. Vocês me entendem isso? ¿Entendéis esto? O que eles fizeram, o que Deus usou para fazer, foi do passado. Lo que ellos hicieron se quedó en el pasado. Agora é um novo momento. Ahora es un nuevo tiempo, un Agora nuevo Deus está momento. levantando vocês Y Dios os está levantando para escrever uma nova para história. escribir una nueva historia. Essa é uma nova Esta oportunidade. es una nueva oportunidad. Eu contei os detalhes Yo conté los para detalles que vocês se sentissem bem. para que podáis sentirse bien. Naquela época, En aquella época, como eu disse, haviam poucos que falavam espanhol. como yo había dicho, pocos hablaban español. Isso mudou. Y esto cambió. Na última festa de Portugal, En la última fiesta de Portugal, eu me lembro que eu fui até a festa de Portugal. yo me acuerdo, yo fui a la fiesta de Portugal, Mas com exceção do desfile, pero con excepción del desfile, todos os demais falavam espanhol. todos los demás hablaban español. Todas as tendas eram de espanhol. Todas las tiendas hablaban As español. comidas eram de espanhol. Las comidas eran hispanas. Então a quem pertence o Ironbound hoje? Entonces, ¿a quién pertenece Ironbound ¿A hoy? quién? ¿A quién? Aos brasileiros A los ou aos brasileños espanhóis? ou a los Fala hispanos? espanhol. A quem? Para cada 5 pessoas que você encontrar na rua, A cada 5 personas que encontráis en la calle, 4 falam espanhol. 4 hablan español. Agora, Moisés, Ana, Reinaldo, Késia, Nélio e Teresa falam que língua? Ahora todos ellos hablan, ¿qué idioma hablan ellos? Português. Mas já ficou para trás. Pero ellos se quedaron atrás. Que época é essa para CCP? ¿Qué épocas es esta para CCP? E a quem Deus vai usar? ¿Y a quién Dios va a usar? A vocês. A ustedes, vosotros. Vira para o outro e diz assim: Puedes decir a tu hermano, Deus quer usar você. Dios te quiere Diga por usar. otro. Dios te quiere usar Para escrever para escribir uma nova história. una nueva historia. Alguém fala para Evelyn, ¿Alguien puede decir a Evelyn? porque ninguém falou para Porque ela. nadie le dijo nada. Deus quer te usar, Evelyn, Dios te quiere usar, Evelyn, para escrever uma nova história. para escribir una nueva historia. Deus quer te usar, Marcelina, Dios quiere usarte, para escrever Marcelina, uma nova para história. escribir una nueva historia. Deus quer te usar, Christopher, Dios quiere usarte, Christopher, para escrever uma nova história. para escribir una nueva historia. Christopher, você Christopher, está pronto para dar um testemunho hoje? ¿estás listo para contar el testimonio hoy? Domingo que vem. El próximo domingo. Amém, em nome de Jesus. Vocês entenderam isso? ¿Estáis notando esto? É uma nova fase. Es una nueva fase, un nuevo tiempo. Então nós precisamos tomar posse disso aí. Necesitamos tomar pose de esto. Amém?
Você está me acompanhando? ¿Estás entendiendo? Isso não quer dizer o que eles fizeram foi mal, Esto no quiere decir que lo que ellos hicieron fue mas é malo. uma nova época. Pero ahora es una nueva É historia, una é nueva novo época. momento. Es un nuevo momento. Nós somos muito mais que 8. Somos mucho más que Eu 8. creio que somos como quase 30 aqui hoje, né? Creo que somos como casi 30 aquí Então, se hoy. 8 puderam ser usados, Entonces, si 8 fueron usados, imaginem 30. imagínate 30 personas. E hoje vocês não trabalham de domingo a domingo, trabalham? Hoy no trabajáis interno, Porque se vocês trabalham de domingo a domingo, porque si trabajáis interno, eu quero contratá-los para os domingos. quiero contrataros para los domingos. Domingo vocês venham trabalhar para mim. Está El domingo combinado podéis assim? trabajar para mí. Tá bem assim? Amén. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amém? Entende o que eu quero dizer? Se você dedica um dia, Entonces, si dedicas apenas un día, pelo menos, mínimo un día, si você dedicáis, pode fazer isso. podéis hacer esto. Então, o que eu tenho para usar para me incentivar aqui? Entonces, ¿qué tengo que usar? Algo que me Está com a incentiva. sua Bíblia aberta? ¿Estáis con vuestra Biblia abierta? Olha o versículo 2. Mirad el versículo 2. Olha o que Deus está falando para nós. Mira lo que Dios nos está diciendo. Preparem-se Prepárate para entrar na terra que estou para dar. para entrar en la tierra donde estoy listo para daros. Então, tem que haver uma preparação. Entonces, hay que haber una preparación. Temos que nos preparar. Tenemos que prepararnos, Fazer os arranjos hacer los preparativos. preparativos. No verso 3, El versículo 3. há uma promessa de Deus aqui. Hay una promesa de Dios Então, aquí. antes ele falou, preparem-se. Antes Dios había hablado, No prepárate. versículo 3 ele diz assim: todo lugar Entonces Dios dice, todo el lugar onde puserem os pés, donde pusieron los pies, eu darei a vocês. yo os daré. Então, olha, estou preparado. Entonces estoy listo. Agora, não fico preparado em casa, fico? Ahora no me quedo listo O en que eu tenho que casa. fazer? ¿Qué tengo que hacer? Eu tenho que dar um passo, né? Tengo que dar un paso. Tem que colocar o pé. Tengo que poner Tem el que sair pie. de casa. Salir de Eu casa. tenho que ir à frente. Tengo que ir Eu tenho adelante. que buscar, Senhor, agora onde vou? Tengo que buscar al Señor. ¿Dónde voy? Estão comigo nisso aí? ¿Me entendéis? ¿Estáis Entende conmigo bem? en esto? Então preciso dar um passo. Necesito dar un paso. Agora você pode ficar com medo, né? Ahora podéis estar con miedo. Você não tem medo de dar um passo de fé? ¿No tenéis miedo de dar un paso de fe? Eu tenho. Yo tengo. Porque às vezes Porque a eu veces fico preocupado. yo me quedo Se preocupado. me vão rejeitar. Si me van a rechazar. Se eu vou falar com alguém, Si voy a hablar con alguien como irão me receber? o me irán a recibir. Talvez fiquem chateados comigo. Quizás se queden como tristes conmigo. Então olha o versículo 5. Entonces mirad el versículo 5. Viram aí? ¿Podéis ver el versículo 5? Ninguém conseguirá resistir a vocês. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días. Quantos dias? ¿Cuántos Todos os días? dias. Todos los días. Ninguém resistirá a vocês. Nadie te resistirá. Precisas. Olha o versículo 5 ainda, o restante do verso. Mira el resto del versículo. Estarei com você. Estaré contigo, Nunca o deixarei. no te dejaré, Nunca o abandonarei. ni te desampararé. Quem é que está falando isso? ¿Quién está diciendo esto? Senhor Deus está falando. El né? Señor Dios está hablando. É muito mais do que ele é onisciente. Es mucho más porque Él es omnisciente. É muito mais que ele é onipresente. Es mucho más porque Él es Ele está omnipresente. dizendo, eu vou estar contigo. Entonces Él está diciendo, yo voy a estar contigo. Então é uma promessa. Entonces hay una promesa. Então, prepare-se. Entonces prepárate. Dê um passo de fé. De un paso de Você fe. não está sozinho. No estáis O solo. Senhor está contigo. El Señor está contigo. Mas por onde eu vou começar? Pero ¿por dónde voy a empezar? Olha no versículo 2. Mirar el versículo 2. Ele diz, preparem-se Prepárate. para quê? ¿Para qué? O que está escrito aí? Preparem-se para... Passaram... Para pasar el... Todos pegaram isso? Preparem-se para fazer o quê? Prepárate para Para cruzar o rio, cruzar passar el o río. Jordão, não é isso? Cruzar y pasar el Jordán. Vocês sabem que o que é o Rio Jordão, não é? ¿Sabéis lo que significa el Se río olhar Jordán? na sua Bíblia, lá no atrás, ver o mapa da nação de Israel, Si miráis el mapa de la nación de Israel, você vai ver que é um rio que corre lá do norte até o sul. vais a ver que es un río que empieza desde el norte hasta el Ele sur termina no Mar Morto, antes um pouquinho. y termina un poco antes del Mar Muerto. E antes, onde está o Rio Jordão? Y donde está el río Jordán Há um vale hay un valle muito profundo, muy profundo, muito longo,
muy ancho ele é muito fértil, y es muy fértil, mas é muito grande. pero es muy E grande. quando o Rio Jordão está correndo, Y cuando el río Jordán pasa por na este época valle, da primavera, en la época de la ele primavera, fica muito cheio. él se queda como lleno. Então Deus está falando para o povo de Israel Entonces Dios está hablando al pueblo de para Israel atravessar o Rio Jordão para cruzar el río e Jordán, para entrar na terra que ele prometeu. para entrar en la tierra que Dios había Então o Rio prometido. Jordão representa Entonces el río Jordán representa um obstáculo obstáculo muito grande, un obstáculo muy grande, quase que impossível. casi imposible. É porque você pode estar me ouvindo Es que me podéis oír até dizer assim, eu quero sair, y podéis decir, yo eu quiero quero salir, dar um passo, quiero dar un paso. mas aí vem, mais um Rio Jordão. Pero dices, pero viene ahora el río É a Jordán. saúde, Es la salud, é o trabalho, es el trabajo, é a família, es la familia, é isso, es esto, é aquilo. es aquello. E aí o que fazemos? Entonces, ¿qué hacemos? Ficamos aqui parados. Nos quedamos parados. Você precisa atravessar o seu Jordão. Necesitas cruzar el río Eu não Jordán. sei qual é o seu Jordão. Yo no sé cuál es tu Você Jordán, precisa dar um passo de fé. pero necesitas dar un paso de fe. Precisa dar um passo de fé. Necesitas dar un Eu paso não de fe. estava brincando Yo no estaba quando eu jugando falei que eu quero contratá-lo no domingo. cuando había dicho que quiero contrataros Porque você los precisa dar um domingos. passo de fé. Porque tienes que dar un Se paso de você fe. não pode separar de segunda a sábado, Si no puedes parar o separar algo você de precisa lunes a separar sábado, pelo menos o domingo. necesitas separar por lo menos el Mas domingo. não somente 2 horas na igreja. Pero no solamente 2 horas en la iglesia. Talvez todo dia na igreja. Quizás todo el día en la No iglesia. ministerio. En el ministerio. Amém? Eu só ouvi 3 amém só. Yo solamente he escuchado 3 amén. Você me entende isso? Me Qual é o entendéis? seu Jordão? ¿Cuál es tu O que é que Jordán? está impedindo? ¿Qué te impide? Porque se Deus está contigo, Porque si Dios está contigo, e vai ser bom demais. será demasiado bueno. Então, para atravessar o Jordão, Entonces, para cruzar el nós Jordán, precisamos tomar um passo de fé. necesitamos tomar y dar un paso de Precisamos fe. crer nas promessas de Creer Deus. en sus promesas. Que Ele faz promessas Que Él hace e promesas Ele as cumpre. y Él las cumple. Vamos encerrar. Vamos a encerrar. O que, além de dar um passo, o Más allá de dar un paso, que se espera de mim? ¿qué esperáis de mí? Olha o versículo de número 6. Mirar el versículo de número O 6. que eu preciso fazer? ¿Qué necesito hacer? Seja, em português assim, seja forte En portugués está e sea corajoso. fuerte y corajoso. Seria assim, seja tímido Sería así, e sea desanimado, tímido y é isso? desanimado. ¿Es esto que dice la Biblia? Seja forte e corajoso. Esfuérzate y sé valiente. Estão comigo? Aí chega no versículo 7, o que mais ele fala? Cuando llegamos al versículo 7, ¿qué dice? O que diz aí no início logo? Somente Solamente ser muito valente, né? Muito forte e corajoso. esfuérzate y sé muy valiente. Quem é que está falando aqui? ¿Quién está hablando aquí? É Deus, né? Es Dios. Quantas vezes ele está falando? ¿Cuántas veces Él está diciendo esto? 2. 2. Quando temos que falar 2 vezes a mesma coisa, por quê? Cuando tenemos que decir 2 veces la misma cosa, ¿es por Não qué? estamos ouvindo. No estamos oyendo. Ou estamos paralisados com medo. O estamos paralizados con miedo. Mas ele vai nos dar aqui uma receita Pero Dios nos va a dar una receta de como poder caminhar de maneira forte e corajosa. de cómo poder caminar de una manera fuerte y corajosa. Olha o versículo 8. Mirad el versículo 8. Alguém pode ler para mim? Primeira parte só. ¿Alguien puede leer el versículo 8, la Não primera deixe. parte? Então, leiam. Não? Nunca se... Ok. Nunca deixará de falar desse livro da lei. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Qual é o livro da lei? ¿Cuál es el libro de la ley? Levante o livro da lei. Mostra assim. Levantad el libro de la ley. Ué, mas esse livro não se apartar da minha boca? Pero ¿cómo este libro no se puede apartar de mi boca? Por que não da minha mão? ¿Por qué no de mi mano? A boca fala daquilo que o coração está La boca habla de aquello del corazón que está lleno. cheio. Então, onde tem que estar a palavra de Deus? Entonces, ¿dónde tiene que estar la palabra de Dios? Entra pela mente, você lê. por la mente. E onde você vai guardar? No? ¿Y dónde la vais a guardar? En el Então, corazón. toda palavra que sai da minha boca tem que ser o quê? Toda palabra que sale de mi boca tiene que ser O que está na Bíblia. lo que está en la Biblia. Porque se eu não estiver falando o que está na Bíblia, sabe o que eu vou Porque si no falar? estoy diciendo lo que está en la Biblia, ¿sabe lo que voy a decir? Medo, Miedo, dúvida, dudas, temores. temores. Entende isso? Mas ¿Entendéis se eu esto? falo o que está na Bíblia, Pero si hablo lo que está en la Biblia,
Deus me deu promessas. Dios me ha dado Ele promesas. me mandou para atravessar o Jordão. Él me dijo para cruzar el Jordán. Ele não me disse como vou atravessar, Él no me dijo cómo voy a cruzar, mas ele disse que estaria comigo. pero Él me dijo que E estaría se conmigo. Deus está comigo, Y si Dios está conmigo, se Deus é por nós, si Dios es por nosotros, quem será contra nós? ¿quién será contra nosotros? ¿Entende isso? ¿Entendéis esto? Então, quando vem o medo, o que eu tenho que Entonces falar? cuando viene el miedo, ¿qué tengo que decir? Mas Deus me prometeu. Pero Dios me prometió. Quando vier aqui a dúvida que eu vou Cuando falar, venga la duda, ¿qué voy a decir? foi Deus que me prometeu. Fue Dios quien me prometió. Não foi o pastor, No fue el pastor, nem foi a igreja. ni fue la Foi iglesia. Deus que me prometeu. Fue Dios quien me prometió. Em todas as áreas En da todas vida. las áreas de la vida. E Deus não mente. Y Dios no miente. Ele cumpre as suas Él promessas. cumple sus promesas. Estão me acompanhando? ¿Me estáis Está acompañándome? tomando posse disso? ¿Estáis tomando pose de esto? Isso é tremendo. Esto es tremendo. A palavra de Deus fala para nós, La palabra de Dios nos dice, lá mais adiante no Novo Testamento, allá más adelante en el Nuevo em Testamento, Efésios capítulo 4, 29. en Efesios Você capítulo não 4, precisa abrir lá 29, agora, fica aí, fica em Josué mesmo. podéis estar en Josué. Não saia da vossa boca, Ah, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, a não ser aquela que é boa para sino edificar la que sea buena para y necesaria de edificación, e dar graças a outros, a fin de dar gracias a los para que oyentes, possam ser construídos. para que puedan ser Você construidos. já entendeu o impacto disso aí? ¿Entendéis el impacto de esto? Todas as palavras que saírem da minha boca Todas las palabras que salgan de mi só boca podem ser palavras que vão levantar o outro. solo pueden ser palabras que vaya a levantar Pastor, el prójimo. eu não posso ficar enojado com os outros? Não posso Pastor, ficar no puede estar com enojado. raiva dos outros? Pastor, ¿yo no puedo estar enojado con los demás? Posso. Puedo. Às vezes por razões. A veces por Mas razones. de acordo com a boca, eu posso falar isso para a pessoa? Pero de acuerdo con la palabra, ¿puedo hablar esto con una persona? Não. O mesmo capítulo fala: En el mismo capítulo dice, nem ira, ni ira, nem gritaria, ni gritos, nem maledicência, ni maldad, nada disso vem da sua boca. que nada de esto salga de tu boca. Coloque fora. Pon esto fuera. Só fale as coisas boas Solo habla las cosas para buenas levantar os outros. para levantar el E se eu prójimo. não tiver alguma coisa boa para falar, o que eu Y si faço? no tengo nada bueno para decir, ¿qué hago? Quedo callado. E falo com quem somente? ¿Y con quién hablo solamente? Con Dios. Misericórdia, Senhor, somente. Misericordia, Entende isso? Señor. Solamente esto. Estão comigo? ¿Me entendéis? Então ele está dizendo para você poder caminhar, Entonces Él está diciendo esto para que você vai podáis atravessar caminar, o Jordão, para cruzar el mas Jordán, a palavra tem que estar na sua pero la palabra boca. tiene que estar en tu E boca. para estar na boca tem que estar primeiro na mente Y para estar en la boca primero hay que estar en la mente e no coração. y en el Aí corazón. pode estar na boca. Y después E puede ele estar fala en la assim: boca. medita nela, ainda no versículo 8. Y Dios dice así, meditar en ella De vez em quando, é isso? de vez en cuando, Quando? ¿Cuándo? De dia e de noite. de día y de noche, Todo o tempo. todo el O que é tiempo. meditar? ¿Qué es meditar? É ficar pensando outra vez, não é isso? Es como estar pensando. Não é assim ficar, não é isso, não. No es esto, É meditar aquilo que você já sabe. es pensar en aquello que ya sabes, Lembrar o que Deus já falou. recordar lo que Dios había hablado, Uma vez e outra vez. una outra vez y otra vez y Mas otra se a vez. palavra não estiver no coração, Pero si la palabra no está en el eu posso corazón, meditar? ¿yo puedo meditar? Nunca. Es imposible. Entenderam isso? ¿Entendéis esto? Ok. Ah, pastor, mas isso foi lá para o povo de Israel. Ah, pastor, pero eso fue para el pueblo de Israel. Isso foi para o Moisés, para Ana, Reinaldo, Fue para Moisés, Kézia. Ana, Reinaldo, Kesia. Não foi para nós. No es para nosotros. Isso é verdade, irmãos? ¿Eso es verdad, hermanos? O que nós temos que fazer? ¿Qué tenemos que hacer? Olha o versículo 9. Mirar el versículo Nós 9. precisamos nos lembrar algumas coisas. Necesitamos recordar algunas cosas. Versículo 9 diz assim: Versículo 9 dice así. Não fui eu que lhe ordenei? ah, Não fui eu que lhe ordenei? ¿no fue yo que ordené? Quem é que está falando aqui? ¿Quién está diciendo esto? Deus. Quem é que está dizendo para nós atravessarmos o Jordão? ¿Quién nos está diciendo para cruzar el Jordán? Quem é que está dizendo para nós colocarmos o nosso pé? ¿Quién nos está diciendo que tenemos que poner nuestros ¿Quién es? pies? Então, quem é que enviou você? ¿Quién te envió? Quem é que disse a você? ¿Quién te dijo? Vinde a mim, todos vós que estáis Vengan a mí, cansados e vosotros que oprimidos. estáis cansados y oprimidos. Quem falou isso?
¿Quién dijo esto? Foi Deus, né? Através de Jesus. Fue Dios a través de Jesús. Quem falou, tomai sobre vós o meu jugo? ¿Quién dijo, tomad sobre vosotros mi yugo? Vamos caminhar do meu jeito. Vamos caminar de mi forma. E eu vos aliviarei. Y yo os haré Eu vos descansar. darei descanso. Y yo os daré Quem descanso. foi que disse, aprendei de mim? ¿Quién dijo, aprended de mí? Quem disse, eu posso viver essa vida ¿Quién dijo, yo puedo vivir esta que vida você está vivendo que tú estás e de viviendo uma forma muito melhor? de una forma mejor? Você acredita na promessa de Deus? ¿Crees en la promesa Você de viu o Dios? convite de Deus? ¿Habéis recibido la invitación de Dios? Então não fui eu que lhe ordenei? Entonces no fue yo que te he Olha o ordenado. versículo 29 continua. El 9 continua. versículo 9. Continua. Continua, né? Sigue. Ok, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ok. Foi Deus que me mandou. Fue Dios que me envió. Foi Deus que me fez as promessas. Fue Dios que me hizo las E promesas. foi Ele que disse que sempre estará comigo. Y fue Él que me dijo que Él siempre estará conmigo. Eu creio que há dois pontos que podemos aplicar para hoje aqui. Yo quiero aplicar 2 puntos aquí hoy, Ou 3. o 3. Eu creio que esse chegou o momento da CCP em espanhol. Creo que ha llegado el momento de CCP en español, De escrever um novo capítulo. de escribir un nuevo capítulo. Em 2006, En 2006, no mês de janeiro, en el mes de enero, fazem 12 anos hace ya 12 años, que nós tivemos o primeiro culto em espanhol. que tuvimos el primer culto en español. Antes, a partir do ano de 2002, A partir del año 2002, aqui nessa sala de oração, en la sala de oración, havia um grupo como de 9, 10 pessoas. había un grupo de como 9, 10 personas. Florência se lembra disso, né? E a Martin, Eliseth, e Algunas alguns personas mais, recuerdan esto, que haviam apenas um estudo bíblico, uma escola bíblica dominical. que había apenas solamente un estudio bíblico, como una escuela dominical. Pastor Glaube e Jenny. Pastor Glaube y Jenny. Depois, em 2006, Después, en 2006, começamos o culto aqui. empezamos los servicios aquí. E aqui famílias como os Montes, né? O Bernardo, Y aquí como los Montes, Bernardo, Otávio, Octavio, e Gustavo, com seus familiares, né? con sus Foram familias, se chegando fueron llegando e aí nós fomos crescendo, né? y fuimos creciendo. Mas eu olho para vocês hoje, Entonces, hoy os miro, os montes já são os velhos. los montes ya están viejos, Eles já fizeram bastante. hicieron ya bastante. Eles vão fazer mais ainda. Ellos van a hacer más Mas todavía. agora estão andando como velhinhos já Pero ahora cansados. están andando como mayores, Agora é a cansados. hora de quem? Ahora es hora de quién? De vocês. De vosotros. Todos vocês aqui. Todos vosotros. E todos vocês são jovens. Porque todos vosotros sois jóvenes. Viu, Milton e Cláudia? Milton, Vocês são Claudia, jovens. sois jóvenes. Viu, Carlos e Norris? Carlos y Norris, Vocês são jovens. sois jóvenes. Viu aqui também Marilene e Saskia? Marilene e Saskia. Vocês são jovens. Sois jóvenes. Viu, Eli e Piedade? Eli, Piedad, Vocês são jovens. sois jóvenes. Entendendo já tudo isso? ¿Estáis entendiendo E os todo que eu esto? não falei, Y los que yo no he hablado, vocês são jovens também. sois jóvenes también. O que os impede ¿Qué os impide de serem usados por Deus? de ser usados por Dios? Qual é o Jordão ¿Cuál es tu Jordán que está impedindo você de tomar posse disso? que te impide de tomar pose de esto? Eu creio nas promessas de Deus. Yo creo en las promesas de Eu Dios. creio nesse ministério. Yo creo en este ministerio. Mas esse ministério não foi para que eu o fizesse. Pero este ministerio no es para que yo hiciera. Deus me colocou aqui para animá-los. Yo me puse aquí para animaros. Sabe quem vai fazer esse ministério? ¿Sabe quién va a hacer este ministerio? Vocês. Vosotros. Se vocês não fizerem, o que Si vai vosotros acontecer no com esse hacéis, ministério? ¿qué va a ocurrir con este ministerio? Vai ficar parado Se va a quedar parado. desse lado do Jordão. Se quedará estancado en este Vai lado olhar del para Jordán. trás. Y van a mirar hacia atrás. Ah, quando Moisés fez isso, Mira, era assim. cuando Moisés hizo esto era así. Que coisa boa. Qué cosa buena. E aqui do outro lado há coisas muito maiores e melhores. Y en el otro lado hay cosas mucho Esperando mayores y ustedes para mejores, atravesar. esperando para que crucen. Vou ser prático. Entonces voy a ser práctico. Eu sei que vocês estão me ouvindo. Yo sé que me estáis oyendo. Vai ser muito difícil tomar uma decisão. Yo sé que es muy difícil tomar una decisión. Muito difícil. Es muy difícil. Tempo, Tiempo, talento, talento, tesouro, tesoros. são muito difíceis de abrir mão. Es muy difícil de dejar. Eu quero fazer uma proposta a você. Y quiero hacer una propuesta a vosotros. Eu queria dizer para vocês que fizessem um compromisso com Deus Quiero decir que si podéis hacer un compromiso con Dios e com a CCP, y con CCP de dedicarem a sua vida y de dedicar tu vida ao Senhor Jesus al Señor Jesús e a expansão do seu reino y la expansión de su reino por um ano. por un año. Mas depois fiquei pensando,
Pero después me quedé pensando. Parecia até Abraão falando com o anjo do Senhor. Vocês se lembram? Parecía Abraham hablando con el ángel del Quando Señor. o Senhor ¿Os acordáis? falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Cuando el Señor le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Ah, Senhor, se tiverem 50 pessoas... Entonces Abraham le dijo, Señor, si hay 50 Aí personas. pensou um pouco, ok, 45, Ok, 45. 40, 40. 10, 10. 5. 5. Não. Então pensei, um ano é muito tempo. Entonces yo había pensado, un año es demasiado. Porque nós somos imigrantes. Porque nosotros somos inmigrantes. Nós não sabemos o dia de amanhã, né? No sabemos el día de mañana. Nem sabemos se estaremos aqui, né? No sabemos si vamos a estar aquí. Aí pensei, 6 meses Entonces pensé, 6 de meses compromisso. de compromiso Para dar um passo de fé, para dar un paso de fe. está muito longe. Está demasiado lejos. Aí pensei, 3 meses. Entonces yo pensé, 3 meses. Nós estamos outubro, Estamos em novembro, outubro, dezembro. noviembre e Setembro já está diciembre. quase terminando. Septiembre ya está casi terminando. 3 meses. Tenemos 3 meses. Assim como o Otávio falou, Así como dijo Octavo, o Senhor nos dá 100, né, por cento. el Señor nos da 100%. Quanto que o Senhor disse para nós guardarmos ¿Y cuánto el os Señor nossos nos dijo tesouros? para que guardásemos a Él? Para nós? Para nosotros, 90. 90. Ok? E quanto que nós entregamos ao Senhor? ¿Y cuánto tenemos que entregar al Señor? 10. 100, 90, 10. 100, 90, 10. Por semana, quantas horas o Senhor nos dá? Por semana, ¿cuántas horas el Señor nos da? Todos os dias Ele deposita 24 horas na nossa conta. Todos los días Él nos da 24 horas. Ao final de 7 dias, quantas horas são? Al final de los 7 días, ¿cuántas horas son? Los matemáticos. 268 horas. 268 horas. Ok, 90 dessas horas pertencem para nós. 90 de estas horas nos pertenece. Para o trabalho, para Para a el família. trabajo, familia. Então, quantas horas que pertencem ao ¿Y Senhor? cuántas horas pertenece al Señor? Para expandir o seu reino, Para expandir su reino para fazer discípulo de todas as y nações, para hacer discípulos de todas las para naciones construir. Quantas y horas? para construir. ¿Cuántas horas? 10% seriam 26,8, né? Sería Vamos para 26.8. arredondar para 27 horas? Vamos a redondear para 27 horas. Toda semana, Entonces, toda la semana, separar 27 horas separar 27 horas para estar aqui nos cultos de para estar quinta-feira, en los servicios de los estar aqui nos jueves, domingos, los domingos, para grupos nos lares, para grupo en para los hogares, evangelismo nas pessoas para perdidas, evangelizar las personas totalmente perdidas, dedicado ao Senhor. totalmente dedicado al Señor. Vamos fazer esse compromisso Vamos a hacer este compromiso por 3 meses? por 3 meses. Se ao final de 3 meses Si al final de los 3 meses, sua vida não estiver melhor, si al final de los 3 meses tu vida no se seu esté mejor, coração não estiver y feliz, si tu corazón no esté feliz, Stephanie, Stephanie, Norris, Norris, Carlos, Carlos, aí você volta para mim, entonces y me diz- podéis y diz venir así. y decirme, Giovanni, Giovanni, fala assim, pastor, me podéis decir, pastor, Deus não cumpre suas promessas, Dios no cumple sus mas eu garanto a promesas. você, Pero yo os garantizo, Karen, Carrie, que Deus vai mudar a sua vida, que Milton, Dios va a cambiar tu e a vida sua para Cláudia, mejor. e a sua Evelyn, e a sua Pilar, e a sua Y Doris, todas las de vosotros, todos nós, todos nosotros. uma revolução, Una revolución, uma transformação. una transformación. Entenderam isso? ¿Estáis entendiendo esto? E quando nós chegamos para o Senhor, Y cuando llegamos al Señor, Ele não quer só usar a gente, não. Él no quiere solamente usarnos. Olha para o Moisés, para a Ana, Reinaldo, Mira Moisés, Kézia. Ana, Reinaldo, Kessia. Olha onde eles estão hoje. Mira donde ellos están Como hoy. Deus os tem abençoado. Como Dios les tiene Porque eles são melhores que bendecidos. você e que eu? ¿Ellos son mejores que nosotros? Absolutamente nada. Absolutamente no. Porque eles confiaram no Senhor. Es porque ellos confiaron en Eu el creio que Señor. essa é a melhor lição que Deus pode dar para nós. Yo creo que esa es la mejor lección que Dios nos puede Mas dar. para isso nós precisamos preparar-nos para atravessar o Jordão. Pero para eso necesitamos estar listos para Nossa cruzar el boca tem Jordán. que estar cheia da palavra de Deus, nosso Nuestra boca tiene que coração. estar llena de la palabra de Dios que Para viene dizer, desde nuestro corazón. Fora temor, Y decir, fuera temor, fora dúvida. fuera dudas. Deus prometeu, Dios prometió. Deus cumpre. Dios cumple. Você está preocupado com o seu presente? Si estás preocupado con tu presente, Deus muito mais. Dios demasiado. Você está preocupado com o seu futuro? Si estás preocupado con tu futuro, Deus já tem tudo preparado. Dios ya tiene todo listo. Ele só está esperando que você ande com Ele. Él solo está esperando que tú andes con E Él. Ele vai transformar a sua Y vida. Él va a transformar tu vida. Amém? Vamos ficar de pé? Entonces nos ponemos de pie. Como o Otávio já anunciou, Como Octavio ya había anunciado, nós temos um delicioso brunch aqui no Salão Social.
vamos a tener un brunch aquí en el salón Brunch é social. uma mistura de breakfast e Brunch lunch. es breakfast y lunch. Então está aí um brunch para você. Entonces ahí está ahí un brunch para vosotros. E o culto em português Y el servicio de portugués vai começar só às 10h45. va a empezar a las 10:45. 15 minutos mais tarde. 15 minutos más tarde. Para que nós nos misturemos todos aí. Para que podamos mezclarnos entre Então nosotros. faça o que o Otávio pediu. Entonces podéis hacer lo que, Procure haga lo que pessoas que Octavio você não conhece. pidió. Buscar a una persona que tú no conoces Quando saímos aí. cuando salimos ahí. Mas por agora, Pero por ahora quero pedir a vocês. quiero pedir a vosotros, Considerem esse desafio que eu fiz. considere este desafío que yo os propuse, Que Deus está colocando no seu coração. que Dios está poniendo en tu Toma a sua corazón. vida. Toma a sua vida. Toma tu vida, E diz, aqui está, Senhor. toma tu vida y diga al Señor, aquí estoy, Señor. Até dezembro 31. De octubre hasta diciembre Eu vou 31 dedicar ao Senhor. voy a dedicar mi vida, Não só 10% do meu tesouro, no solo 10% de mi tesoro, mas 10% do meu tempo. pero 10% de mi E tiempo, todos os talentos que o Senhor tem me dado. con todos los talentos que el Señor me ha dado. Recebe, Senhor. Recibe, Señor. Lembre-se, que Ele que lhe mandou. Recordar, Él te ha enviado Ele lhe prometeu. y Él te prometió É Ele que lhe dará sucesso. y Él que te dará éxito Em o nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Levanta suas mãos assim. Puedes levantar tus manos así Repita comigo. y repita conmigo. Senhor Deus, Señor Dios, eu tenho muito medo. yo tengo miedo. Eu tenho medo de atravessar o meu Jordão. Yo tengo miedo de cruzar mi Jordán. Mas hoje estou ouvindo a sua voz. Pero hoy estoy oyendo tu voz E eu quero me entregar. y quiero entregarme E pedir que o Senhor me direcione. y pedirte que me direcciones. Toma a minha vida. Tomad mi vida, Señor. Me ajuda a fazer esse compromisso. Me ayuda a cumplir este compromiso. E eu me entrego a Ti. Me entrego a ti Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém. Amén.